Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então, nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos comportamentos, né? Mediante aos princípios da Palavra de Deus. A Palavra de Deus contém princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa e promessas para quem crê. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e queremos pedir a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse pequeno estudo. Toma a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo nas Tuas mãos, todo o nosso ser, e derrama sobre nós a ministração da Tua palavra para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Nós oramos e clamamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós estamos aqui e vamos compartilhar hoje uma palavra sobre tratar ou fugir. Não é? Vamos tratar ou fugir de um tratamento. Você sabe que existem pessoas que elas têm medo de ir ao médico. Elas não querem ir ao médico, elas têm medo de um diagnóstico, têm medo de saber que está com algum problema sério ou não. Então elas ficam sem ir ao médico. E às vezes tem alguns sintomas, alguns problemas, algumas dificuldades. E quando elas resolvem ir, ou o caso não tem mais jeito, ou então é um tratamento muito mais difícil, mais complexo que demora muito mais tempo para ser curado. Então o melhor é, se nós sentimos e sabemos que temos um problema, uma dificuldade, tratar logo esse problema para ficarmos livres dele. Não é? Essa é a forma sábia de agirmos. Agora, cada um faz da sua vida o que quer. Não é mesmo? Faz da forma que acredita, da forma que quer, da forma que deseja. Só que nós cumprimos e vamos receber o fruto daquilo que nós decidimos na nossa vida. Vamos receber as consequências daquilo que nós decidimos, da forma como decidimos. Então hoje eu quero falar sobre tratar ou fugir. Nós vamos falar sobre sentimentos, atitudes, reações, sintomas que determinam as nossas decisões, escolhas e preferências, estabelecendo, logicamente, definindo o nosso futuro. Então, os nossos sentimentos, atitudes, reações e sintomas, eles vão nos levar a tomar uma decisão de tratar ou fugir de tratar, ou largar para lá, não é mesmo? Então, o que é melhor para nós? Tratar para sermos curados ou fugir e continuarmos com o mesmo problema e às vezes ficando cada vez mais sério? Qual é o melhor para nós? O que é que nós decidimos? O que é que nós preferimos? Curar, tratar para ser curado ou fugir e permanecer com o problema na vida toda, durante toda a nossa vida? Quando nós lemos no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 39, ele faz uma pergunta. Ele fala assim: de que se queixa, pois, o homem vivente na terra? Aí ele diz assim: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós queixamos de tudo e não lembramos de queixar dos nossos pecados, do que nós fazemos, não é? Temos uma facilidade muito grande de enxergar e de enxergarmos a falha e erro dos outros, né? E o erro dos outros, e não conseguimos enxergar os nossos. Nós temos uma facilidade muito grande de enxergar os erros dos outros, mas não temos uma facilidade de enxergar os nossos próprios olhos. Ou seja, nós precisamos nos enxergar mais do que enxergamos os outros. Por isso que Jeremias escreveu: queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Para de ficar queixando dos outros e pense na sua própria vida. Vamos pensar na nossa vida e ver se nós estamos corretos, se nós estamos certos e se nós estamos fazendo tudo direitinho. Ou são somente os outros que fazem errado e nós não fazemos nada de errado, fazemos tudo certo, não é? Assim como a bênção de Deus alcança o justo, assim como a bênção de Deus alcança o justo, da mesma forma o problema ou os problemas alcançam o que não trata para ser curado. Toda pessoa que não se trata, ou não se deixa ser tratado e não vai tratar para ser curado, os problemas vão alcançá-la lá na frente.
Ou cedo ou mais tarde, ela será alcançada pelos problemas. Mas aquele que busca a bênção de Deus e a cura, com certeza é a bênção do Senhor que vai alcançá-lo. Não é? Porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Enquanto não somos curados, a enfermidade estará sempre presente, independentemente de onde estivermos. Porque a enfermidade está na pessoa, não no lugar, no ambiente. Não é? Então, a enfermidade, o problema, a dificuldade não está fora de nós, mas dentro de nós. E quando ela está dentro de nós, onde quer que nós estejamos, essa enfermidade, esse problema se manifestará, independentemente de qualquer ambiente. Você pode estar dentro de um culto, na hora do culto, e aquele problema te perturbando, porque ele está dentro da pessoa. Ele não está no ambiente nem fora, mas dentro, né? A enfermidade só não nos acompanha mais quando somos curados, porque do contrário, para onde formos, em qualquer lugar que estivermos, não é? Ela sempre estará presente. Sempre presente, não é? Porque o problema, quando nós não tratamos, ele nos acompanha por onde quer que estejamos. A cura é sinônimo de libertação. Ou seja, sem cura, não existe libertação. Por onde passamos, temos sempre alguma situação para nos confrontar o nosso problema, aquilo que está dentro de nós. Por isso que existem pessoas que todo lugar, todas as pessoas que ela convive, todos os lugares onde ela vai, ela pensa que a pessoa está julgando, que a pessoa está falando, que está observando, porque o problema está dentro dela, não está no outro. Então ela fica sempre, aquilo fica acusando, acompanhando, perturbando o tempo todo, porque ela não está curada disso. Ela acha que todo mundo está julgando, que todo mundo está contra ela, e é assim, não é? Todo mundo é nervoso, todo mundo é irritado, ela não. Só não somos confrontados quando estamos curados, quando somos curados. Não é? Tem um ditado no mundo que fala assim, quem não deve, não teme. Por que você vai ficar se sentindo confrontado se você não deve o que temer, não tem o que temer? Então, quem não deve, não teme. Quando nós somos confrontados, não é? É porque nós não estamos curados. Ou seja, só não somos confrontados quando estamos curados. Quando deixamos algo para trás, quando nós conseguimos deixar algo para trás e aquilo não nos perturbar mais, é porque nós vencemos aquilo. Quando aquilo fica nos acompanhando, nos perturbando, é porque nós não conseguimos deixar para trás. Isso significa que aquele problema nos venceu, nos domina. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 18, ele fala assim, se possível, e para Deus nada é impossível, e tudo é possível que crer. Mas ele fala, se possível, o quanto depender de vós, não do outro, não dos outros. Se possível, o quanto depender de vós, de mim, de você, tende paz com todos os homens. Então, o que depender de mim, não do outro, o outro pode fazer o inferno, mas se depender de mim, eu não vou deixar que esse inferno me domine e nem domine o meu ambiente. Porque, se possível, o quanto depender de nós, de mim, de você, vamos ter paz com todos os homens. Não é mesmo? Vamos ter paz com todos os homens. Lá no livro de Levíticos, no livro das leis, no capítulo de número 19, versículo 16, Deus fala para o povo o seguinte, através de Moisés. Levítico, capítulo 19, versículo 16, é o livro das leis, leis para tudo. Ele fala assim, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor.
Então, Deus está dizendo para o povo, para que vocês possam viver bem, não fiquem como mexeriqueiro, como fofoqueiro, como falador, como com boca grande, com língua grande, falando, infernizando a vida dos outros e queimando o filme de outras pessoas, porque você não gosta, porque você não acha, porque você não tem simpatia com aquela pessoa. Então Deus está falando, não andarás como mexeriqueiro. Essa é a expressão que ele usa, não é? Como mexeriqueiro. Entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Não fique lutando contra a vida do teu irmão, criando um inferno na vida do teu irmão, das pessoas, e fofoca, e confusão, e inimizade. E quando nós vamos lá no livro de Provérbios, escrito por Salomão, no capítulo de número 6, olha que coisa impressionante. No capítulo 6, do versículo 16 ao 19, está escrito assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª, ele abomina. Tem 6 coisas que Deus fica aborrecido, mas tem uma que ele abomina, que ele não aceita mesmo. Então vamos ver as 6 coisas que aborrecem, a 7ª que abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então vocês estão entendendo? Não é? Nós precisamos cuidar e tratar da nossa vida para que essas coisas não aconteçam através de nós. Existem pessoas que ficam arrumando argumentos bíblicos e espirituais, desculpas espirituais, não é? Que não são bíblicas, que não são realmente de Deus, para justificar o seu erro, a sua forma de agir, o seu temperamento, o seu gênio difícil, não é? Mas isso não nos isenta de termos que tratar o nosso problema para sermos curados. Qualquer versículo da Bíblia, qualquer experiência que nós tenhamos, não nos isenta de tratarmos o nosso problema para que sejamos curados, porque senão nós vamos ser crentes doentes, conhecedores da palavra de Deus, cheios de experiência, mas entupidos de enfermidade, não é mesmo? Todo crente que vive de argumentos sem fazer um tratamento, por onde esse crente passa, a doença se manifesta. Está sempre presente, está sempre perturbando a vida dele e de quem está próximo dessa pessoa. Eu espero que nós estejamos entendendo, não é? Não há como fugir de algo que está crônico dentro de cada um de nós. Não tem como fugir disso. É como eu tentar fugir da minha própria sombra. Não tem como eu tentar fugir, porque ela me acompanha por onde eu vou. Então, se eu estou com um problema, uma enfermidade crônica, seja ela física, emocional, psicológica, mental, espiritual, ela vai me acompanhar aonde quer que eu esteja, em qualquer lugar que eu estiver, ela estará presente. Eu posso estar no oásis, num lugar de descanso, que aquilo vai estar me perturbando. Porque é uma coisa crônica dentro de nós. Não está fora de nós, mas está dentro de nós. E o que está dentro de nós precisa ser curado. Nós precisamos ter o anticorpo ou os anticorpos que vão lutar contra esse vírus, essa bactéria nojenta que nos infecciona, que nos perturba, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, seja na mente. Quando nós não temos essa defesa no nosso organismo, nós carregamos esse vírus, essa bactéria em todos os lugares. Por isso que as pessoas pegam vírus e bactérias nos aviões, no meio do povo, em tudo, na conversa, porque o outro tem e o outro transmite. Não é mesmo? Então, nós precisamos pedir a Deus que Deus nos ajude para que sejamos curados, tratados e seja eliminado de nós todo e qualquer tipo de bactéria, de vírus, seja ele físico, espiritual, moral, mental, psicológico, de qualquer área, que ele seja banido para que nós sejamos curados, sejamos pessoas curadas. Por isso que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Jeremias disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. E Paulo, eu falei, escrevendo aos Romanos, ele disse no capítulo 12, versículo 18,
Se possível, o quanto depender de nós, de vós, de cada um de nós, não do outro, tenhamos paz com todos os homens. Onde está realmente o problema? No outro ou em nós? Se está nos perturbando, está no outro ou está em nós? Nós temos que pensar sobre isso, né? Nós precisamos ser úteis e não inúteis. Quando nós estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estudamos um estilo de vida totalmente diferente do que aquilo que nós achamos que é e pensamos, principalmente do que o mundo fala e pensa e acredita, e até muitos religiosos, não é mesmo? Quando nós estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que o nosso estilo de vida precisa fazer a diferença em todas as áreas, em todos os lugares, todo o tempo. Então nós precisamos de cura e de aprender qual é a direção que Deus dá para nós. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a princípio agora os versículos 13 e 14. 13 e 14, que Jesus fala assim. Olha o que Jesus fala. Está falando dos filhos dele, dos servos dele, dos seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Se não somos, precisamos ser. E se dizemos que nós somos discípulos de Jesus, devemos ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor nenhum, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Existem milhares de crentes que são sal sem sabor. E é por isso que eles são pisados e desprezados pelos homens. Existem crentes que ninguém dá valor para ele, ele não transmite nenhuma confiança em absolutamente nada, porque ele é um sal insípido, sem sabor, que não tem valor nenhum. Então, Deus tem algo para a nossa vida. Nós precisamos ser úteis, nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos dar sabor àquilo que não tem sabor, não é? No versículo 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos ser sal para dar sabor e nós precisamos ser luz. Se eu tenho Jesus, eu tenho a luz da vida, então eu preciso brilhar. Não é? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, né? Ser sal para dar sabor e não insípido para ser pisado e desprezado pelos homens. Ser luz para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Onde quer que estejamos, precisamos ser vistos e reconhecidos como sal, como luz, como alívio, como conforto, como solução, esperança, fé, confiança, paz, alegria, perseverança, não é? Nós precisamos ser vistos como esse tipo de pessoa que traz resposta, que traz a bênção, que todos quando nos veem, eles possam dizer, não é? A nosso respeito, que bom que você chegou, que bom que você está aqui, como é bom, como você traz tranquilidade, paz, conforto, e não quando você chega, a pessoa fala, misericórdia, Senhor. Ah, pronto, chegou.
O que é que as pessoas dizem quando nós chegamos? O que é que as pessoas veem em nós quando nós nos aproximamos e quando nós estamos presentes em algum lugar, presentes em algum lugar, não é mesmo? Então, nós precisamos ter a bênção de Deus na nossa vida, a cura de Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 2, está escrito assim, preste atenção nisso aqui. Provérbios capítulo 27, versículo 2, está escrito assim, seja o outro o que te louve, e não a sua própria boca. Seja o outro que fale bem de você, e não você mesmo. Ah, porque eu sou bom. Ah, porque eu sou humilde. Ah, porque eu faço isso. Ah, não. Seja o outro que diga isso e não a sua própria boca, né? E aqui ele completa dizendo assim, seja o estrangeiro que diga isso a seu respeito e não os seus próprios lábios. Eu vejo sempre, até que muitos crentes dizendo, por ignorância, alguns, e por outra ignorância, outros que dizem, ah, mas eu não faço isso, eu não cometo aquilo, eu não sei o que. Seja o outro que te louve, e não os teus próprios lábios, não é mesmo? Quando eu sou alguma coisa, eu não preciso falar que eu sou. Não preciso abrir minha boca e dizer absolutamente nada, porque eu sou. Então, seja o outro que me louve, que fale bem de mim, e não eu mesmo que fique me autobajulando, não é? Me auto-justificando. Deus é o nosso juiz e Ele sabe dizer quem realmente nós somos, não é? Nós precisamos tratar para sermos curados, ou nós vamos fugir para não sermos curados. Hoje, ainda, por enquanto, a nossa vida é aqui na Terra, no meio de todos os problemas e dificuldades. Nós estamos ainda aqui na Terra, não é? João capítulo 17, versículo 15, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus fala, orando ao Pai, fala assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então hoje, nosso tempo hoje é aqui no mundo, e Deus quer nos livrar do mal, mas nós precisamos buscar a cura, nós precisamos buscar o livramento, a libertação de Deus na nossa vida, para que Ele possa nos livrar do mal, nos abençoar. Então, hoje, o nosso tempo é aqui na Terra ainda, no meio de problemas, no meio de dificuldades, no meio de tanta luta, não é? Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflição, nós vamos ter lutas, mas nós podemos ser curados e tratados. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, ele fala, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós estamos num mundo que o mundo jaz no maligno. O mundo tem problema, o mundo tem lutas, mas nós somos curados. As coisas do mundo não estão dentro de nós. Dentro de nós está o nosso Salvador, aquele que é a nossa paz, não é? O estilo de vida de Jesus é outro, é totalmente outro. Quando nós estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos como é que nós precisamos nos comportar e viver, não é? Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, ele fala assim, mas, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Nós somos um novo homem, um novo vaso, uma nova pessoa, não é? Um novo indivíduo. Nós não somos aquela pessoa antiga, doente, cheia de enfermidades. Mas nós somos agora curados, porque Deus, o nosso Deus, Jeová Rafá, Ele está em nós e Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação. Por isso que os problemas não podem ficar nos perturbando, porque eles não estão dentro de nós, eles estão fora de nós, eles precisam estar fora de nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como a dá o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz.
Então, nele nós temos paz. Nele nós não deixamos que nada venha nos perturbar, porque nós estamos nele e ele em nós. Jesus ensinou algo muito importante no Sermão do Monte, não é? Para aqueles que querem seguir a sua palavra e segui-lo, não é? E seguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, eu quero ler do versículo de número 1 ao 12, ele fala assim, Mateus 5, de 1 a 12, ele fala assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, tendo ele sentado, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, esse é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E se eu sou discípulo, é para mim. Se você é discípulo, é para você. Se nós somos discípulos, esse ensinamento é para mim, para você, é para nós. É para nós. Olha o que ele falou. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus é daqueles que são humildes de espírito. Não é falsa humildade, não. Porque o humilde não precisa falar e não fala que ele é humilde, porque ele é humilde. O que é falso, que tem uma falsa humildade, fica se justificando, dizendo, mas eu sou humilde, porque eu sou humilde, eu sou simples, eu sou aquilo. Não, o que é. Não precisa falar que é, porque é. A sua vida diz que é. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Não é chorar, choro de novela, de televisão, de filme, não. De emoção, só de emoção, não. É chorar com um sentimento verdadeiro. Bem-aventurados os que choram, não é? Os que são quebrantados, que têm um coração quebrantado, porque são consolados. O Espírito Santo de Deus nos consola. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é essa terra, não. Porque essa terra está reservada para o fogo. Eles herdarão o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, não é? Eles herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é aqueles que ficam se deixando levar por aquilo que é injusto, por aquilo que não é de Deus, por aquilo que está fora dos princípios de Deus, não. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós queremos que tenham misericórdia de nós, mas muitas vezes nós não temos misericórdia dos outros. Versículo 8, preste atenção. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos, os lavados e purificados, que não têm maldade, que não carregam maldade, que não carregam juízo contra os outros na sua vida, no seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Preste atenção no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São os pacificadores, os que trazem paz, que falam de paz, que geram paz e não briga, contenda, confusão, perturbação, que serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são pacificadores. Os filhos do diabo são aqueles que são criadores de confusão. Porque quem gosta de confusão, de perturbação, é o Satanás. Porque o nosso Deus, está escrito, não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. E ele é Deus de ordem e de paz, e não de perturbação. E quantos crentes perturbados, quantos crentes que vivem criando confusão? Não é por causa do outro, não, é porque ele é de confusão. É porque a confusão está dentro dele. Aonde está o problema? No outro ou em mim? Vocês estão entendendo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ah, eu estou perseguido, então vou sair dessa igreja. Ah, eu estou sendo perseguido ali, porque eu vou sair dali. Você quer ser curado ou você vai viver fugindo e carregando o seu problema? O que é que nós queremos para a nossa vida?
O caminho mais fácil é o fugir e largar e falar, não quero mais, não vou fazer. Esse é o caminho mais fácil. Mas esse é o caminho dos covardes, daquele que não quer ser tratado. Ah, eu não penso assim. Você pensa do jeito que você quiser. Não é? Pensa do jeito que você quiser. Só que cada um de nós vai colher o fruto das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas preferências, daquilo que nós achamos, dos nossos achômetros, né? Daquilo que nós pensamos. E aqui, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que o estilo de vida de Cristo, em Cristo, é totalmente oposto daquilo que nós achamos que é, que nós pensamos. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E mentindo disserem todo mal contra vós. Ah, se falar alguma coisa de mim que não é verdade, vai ter que pagar. É assim. É isso que o Evangelho nos ensina. Porque se continuar assim, eu não fico mais aqui. Esse é o tipo de comportamento das pessoas que não são tratadas, que não se deixam ser tratadas. Então elas não são curadas. E aonde quer que elas estiverem, isso vai acompanhar. Elas serão sempre confrontadas. Então elas não têm lugar. Elas vão viver como Caim, depois que matou Abel. Sabe? Que desobedeceu a Deus, matou Abel. Vão ficar fugindo o tempo todo. O servo de Deus não vive de fugir. Ele submete a Deus, resiste ao diabo, e o diabo é que foge dele. Nós temos que prestar atenção nisso, não é mesmo? Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim é sempre com todo aquele que serve a Deus. Perseguição, luta, mentiras, calúnias. Mas como nós somos curados, nós enfrentamos tudo. E nós irritamos o Satanás com a nossa paciência, com a nossa paz, com a nossa perseverança, com a nossa permanência, com a nossa confiança no Senhor. É isso que irrita o diabo. Sabe o que é que alegra o Satanás e que o inferno bate palmas? É quando você fala, não vou fazer mais, porque eu não vou me submeter a isso. Faz o que você quiser, o que você achar que deve ser melhor, porque a decisão é sua, não é? Só que você não está agradando a Deus, você está agradando ao seu ego, a você mesmo e ao inimigo que quer que você agrade a você mesmo e não a Deus. Então, o que é que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos ser tratados para sermos curados ou nós vamos fugir de um tratamento e quando nós resolvemos tratar, já não tem mais jeito, não é? Existem pessoas que quando decidiram tratar de algumas enfermidades, o médico falou, você já não tem mais jeito, não é? Você tem pouco tempo de vida, resolve o que você tem que resolver. Como Deus falou com Ezequias, através de Jeremias. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás. Porque você vai morrer. Preste atenção nisso aqui. Eu quero prestar bastante atenção nisso aqui e para que nós possamos entender e tomar decisões que vão nos abençoar e nos curar e não manter uma enfermidade dentro de nós, não é? Nós ficamos protegendo a nossa doença do nosso ego, não é? Porque eu tenho brilho na cara, eu tenho brilho, Que brilho que você tem na cara? Se for o brilho do Senhor, nós vamos passar por todas as aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, não é? As pessoas ficam protegendo doenças ao invés de tratá-las. Ficam adulando as suas doenças, adulando o seu ego, adulando a sua forma de ser, ao invés de ser curada e de viver conforme o Evangelho está nos dizendo. Versículo 19 de Mateus 5 fala, não é? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós vamos no Salmo de número 120, versículo de número 7, Davi fala assim, eu sou da paz, eu tenho paz, e eu falo de paz, mas quando eu falo, eles querem guerra. E é assim mesmo.
Os outros querem guerra, mas eu sou da paz. Eu sou da paz. Porque, se possível, quanto depender de mim, de você, de vós, tende paz com todos os homens. Deixa o outro na guerra dele. Deixa o outro fazer o que ele quiser, porque Deus vai tratar com ele. Cada um vai dar conta de si. Deus vai tratar com essa pessoa. Mas nós, por causa da nossa autocompaixão, não é? Nós ficamos nos adulando, né? Por causa de um gênio de temperamento que não é tratado, nós não experimentamos o novo nascimento de verdade, porque ficamos cultivando uma doença crônica dentro de nós, não é? E muitas vezes as pessoas ficam impedidas de receber a bênção de Deus e de crescer e de amadurecer espiritualmente como servos de Deus, porque elas ficam adulando a sua enfermidade. Elas não são como filhos de Deus de verdade, que elas rejeitam o mal e elas deixam que a paz domine o seu coração. Não, elas ficam cheios de autocompaixão e cada vez mais doentes. Misericórdia, Senhor. Muitas pessoas não experimentam bênçãos de Deus maravilhosas e de serem usadas por Deus, porque elas ficam adulando o seu modo de pensar, de agir e de ver, o seu brilho na cara, como se diz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mediante tudo isso, nós precisamos estar cientes de que estamos no mundo, vivendo no mundo, no planeta Terra, não estamos no céu, nem vivendo no meio de anjos, de querubins, de seres espirituais, mas estamos vivendo como homens, como pessoas, como nós mesmos, eu e você, pessoas que são como eu e como você, limitadas, cheias de problemas, de doenças que precisam ser tratadas e curadas. Aqui na Terra, não somos eternos, temos um tempo limitado, um corpo mortal. Nós somos limitados, não é? Nós temos dificuldades, então nós temos que enfrentar muitas coisas, temos que lutar. Tudo aqui passa. De repente já não está mais. Tudo passa, tudo acaba. E às vezes acaba antes de que nós pensemos, antes de que esperávamos. Vocês estão entendendo, meus amados? Então tudo passa, tudo acaba, não é? E cada um de nós tem um talento, tem uma função, tem uma tarefa que é nossa, não é do outro, mas nossa. Uma tarefa que é minha, que é sua, que é nossa, que não é do outro, não é? De cada um de nós. E Deus vai nos cobrar isso. A vida nos cobra também. Tudo nos cobra. As pessoas nos cobram. O mundo espiritual de Deus e do diabo nos cobram. Vocês estão entendendo? Nós somos cobrados disso tudo. Quando nós olhamos em Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10, fala assim: alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Sabe, porém, anda conforme deseja o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Faça o que você quiser. O que te agrada. Só que Deus vai te pedir conta. Então no versículo 10 ele fala assim: afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Afasta o desgosto. Meus irmãos, o perdão traz cura para nós. Quando nós liberamos perdão, não é sentir que eu tenho que perdoar, não. Quando eu libero perdão, porque a palavra de Deus fala para eu perdoar, eu libero cura para a minha vida. Mas quando eu não libero perdão, eu libero doença para o meu coração, enfermidade para a minha alma, para o meu espírito e até para o meu corpo. Porque o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele anda de acordo com o nosso estado de espírito e emocional. Então, Deus vai cobrar de nós o talento, o dom que ele nos deu. E muitas vezes nós deixamos de exercer porque nós estamos com birra com o outro, porque o outro não me vê, porque o outro não me enxerga, porque o outro fala mal de mim.
que Deus trate com o outro, sabe? Que Deus trate com o outro, mas que Ele trate comigo também. E que eu não seja uma pessoa entupida dessa doença por causa do outro, de enfermidade por causa do outro, o problema do outro, e eu fico carregando comigo. Está repreendido em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, olha que coisa impressionante isso aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, é Jesus quem está falando. Ele fala assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele falou: vocês vão na frente, porque eu estou indo depois. Então, vocês vão já preparando o caminho para mim, como João Batista preparou o caminho do Senhor. Porque eu estou indo. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos usa para que ele possa entrar, para que ele possa realizar a obra. Nós somos uma ponte, um caminho para levar Jesus até as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Agora, olha o que ele diz aqui no versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês estão entendendo? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Será que nós temos o privilégio e a bênção de fazermos parte dos poucos? Ou nós não temos o privilégio de fazer parte dos poucos porque nós não vamos enfrentar isso, nós não vamos lidar com fulano, nem com beltrano, nem com ciclano? Porque eu não suporto mais isso. Porque quem é que está dentro de nós? Quem é que nos fortalece? É o nosso ego, a nossa vontade, o nosso eu, ou é o Senhor que nos fortalece? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou é o meu ego, a minha forma de pensar que é o meu refúgio e fortaleza, por isso que eu tomo a decisão que eu quiser. Pode tomar. A decisão é sua. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos rogado, nós temos pedido. E muitos que têm talentos, que têm tudo, não querem, porque não querem lidar com o gênio do outro. Porque eu não suporto aquilo. Vocês estão entendendo? Então, eu deixo de ter o privilégio de ser um dos poucos que estão na seara do Senhor, que é grande. A seara é grande. E são poucos os que têm o privilégio de servir como trabalhadores na seara. Nós temos o direito de escolher o que queremos para a nossa vida. De servir ou não. É muito fácil servir onde todo mundo te bajula, te ama e te reconhece. É muito fácil isso aí. Mas isso aí é o mundo que faz. Não é o evangelho que nos ensina, não. Sabe? Se nós enfrentamos um patrão que nem é crente, que nem teme a Deus, que blasfema, só porque ele nos dá um trabalho e um salário, por que é que nós não suportamos o nosso irmão? Tem alguma coisa aí que não está certa, que não está batendo legal. Sabe? É porque o evangelho ainda não entrou como deveria entrar. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Aquele que aceita é porque o Senhor mandou. Aquele que não aceita é porque o Senhor não mandou. Você sabe por quê? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Você faz se você quiser. Ele disse: vinde a mim. Segue quem quiser. Quem não quiser, fica onde quiser.
ficar. Isso é muito sério, meus irmãos. Mas a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho, ele muitas vezes berra e fala mais alto do que o evangelho na nossa vida. Ele grita mais alto do que o evangelho na nossa vida. O evangelho não grita. O evangelho só fala. O nosso ego berra, grita, a ponto de nos dominar e de nos tirar do plano e do propósito de Deus. Nós fazemos a nossa vontade, mas não fazemos a vontade de Deus. Não é? Então, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele manda. Ele manda os trabalhadores, não é? A questão não é fazer, é ser. Muitos estão fazendo muitas coisas, mas não são. Mas isso é um problema deles. Porque Jesus falou, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente que faz muita coisa na igreja, mas não faz por amor a Deus. Faz mais por orgulho. Eu faço. Quando eu faço, e faço direito, porque eu sou assim. Mas eu não suporto isso. Eu não aguento aquilo. Então, por isso, eu estou abrindo mão. É isso aí. É isso aí. No livro de Jó, capítulo de número 34, versículos 23 e 24. Olha o que está escrito. Jó 34, 23 e 24. Está escrito assim: Deus não precisa observar por muito tempo o homem para levá-lo a juízo. Porque Deus já sabe. Com pouco tempo de conversa ou por uma atitude você já viu se deve ou se não deve, se vale a pena ou se não vale a pena. Então Deus não precisa observar por muito tempo o homem para levá-lo a juízo. Versículo 24 fala assim: Ele quebranta os fortes, os que são resistentes, que são duros de coração, que não se quebrantam. Ele quebranta os fortes sem os inquirir, sem perguntar, e põe outros no seu lugar. Só isso. A minha oração sempre foi a seguinte: Deus, que isso não aconteça comigo. Que eu não seja uma pessoa de coração duro, de um ego que fala mais alto do que a tua palavra, a ponto do Senhor me quebrantar sem me perguntar e colocar outro no meu lugar. Deus falou com Samuel para falar com Saul. O seu reino não será mais confirmado para sempre, porque Deus tem um melhor do que você, tem um outro que é melhor do que você. Que Deus nos livre disso, que o nosso ego não fale mais alto, que a nossa vaidade, que o nosso orgulho, sabe, cheio de argumentos espirituais e de experiências que não são verdades, porque elas não condizem com o Evangelho, que nada disso venha fazer com que Deus escolha outro para colocar no meu lugar. Vocês estão entendendo? Misericórdia. Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus fala assim: eu edificarei a minha igreja. Ele está falando na primeira pessoa do singular. Eu edificarei a minha, um pronome possessivo, meu, a minha igreja. Eu edificarei. Nós somos apenas trabalhadores, meus irmãos, cooperadores. Temos o privilégio de cooperar. Mas quem edifica a igreja é o Senhor. Eu edificarei a minha igreja. E ele fala, a minha, no pronome possessivo. A minha igreja. A igreja não é do pastor Paulo. A igreja não é de pastor nenhum. De ninguém.
A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de ninguém, a igreja é do Senhor. A igreja é a noiva do Senhor. Vocês estão entendendo? O Senhor, ele é o Senhor da igreja. Não somos nós que somos senhores, não somos nós que damos ordens. Nós temos que andar debaixo da ordem. É ele. Por isso que vocês nunca me viram dizer a minha igreja, porque é a nossa igreja, a igreja do Senhor, não é minha, não é nossa, não é de ninguém. Nós somos a igreja. E a igreja é dele e não nossa. E é por causa desse péssimo entendimento ridículo do inferno que a gente acha que a igreja é nossa, que nós não fazemos a obra de Deus, porque nós não fazemos se não for assim, não fazemos se não for daquele jeito. Nós não entendemos que a igreja é do Senhor e não nossa. Nós podemos fazer o que quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio, mas não devemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito. E o apóstolo Paulo falou assim, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas me convêm. As suas decisões, as suas atitudes, te convém? Convém a Deus? Ou convém somente a você? Somente a mim? Somente a nós? E não ao Senhor? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? A igreja é do Senhor, de ninguém mais. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Ainda que todos abandonem o corpo de Cristo, a igreja é de Cristo. Quem não pode abandonar a igreja é Jesus. Porque Ele é o Senhor. Ele é quem nos dá força. O poder está nele e através dele e não de nós. Lá em Atos dos Apóstolos fala assim, está escrito assim, e Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas. Mas é Deus quem faz maravilhas, não é Paulo, não é ninguém não. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, não fique com esse achômetro que você é, que eu sou, porque se eu sair, eu quero ver. Se eu sair, o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Se eu sair, eu estou perdendo o privilégio de ser um dos poucos trabalhadores na seara do Senhor. Eu gostaria de concluir com um texto que parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Que está lá no livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Isaías. Capítulo de número 58. Isaías 58 fala sobre o jejum. Mas não é o jejum que nós entendemos, não. Não é jejum de Daniel, não é jejum disso, não é jejum daquilo, não. Não é nada disso. Sabe? É o caminho que nos leva à cura. E uma cura rápida, sem detença, sem impedimento, sem nenhuma encrenca. O caminho que nos leva à cura. Olha aqui, Isaías 58. Eu quero ler aqui para vocês. Diz assim, do versículo 1 em diante. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O povo gosta só de sermão bom. Está vivendo na miséria espiritual e da igreja e de tudo e quer sermão bom, quer que passe a mão na cabeça. Aqui está falando, clama a plenos pulmões e anuncia o pecado do povo, a transgressão do meu povo. Ele está falando do povo dele, não é do mundo, não. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus.
dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Segundo Crônicas 7,14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora, o povo só lembra de jejuar, só lembra de orar, só lembra de buscar quando a coisa está ficando feia para o lado deles, porque eles só querem livramento, mas eles não querem servir a Deus. E quando o povo só ora e só jejua para livramento, mas não para servir a Deus, Deus permite que o mal aconteça para que venha como juízo e venha curar o povo e tratar com o povo. Não é porque eu estou jejuando, porque eu estou fazendo um sacrifício que Deus vai me responder, não. É se eu me humilhar e orar e buscar a face dele e me converter dos meus maus caminhos. É isso que ele vai ouvir. Aí ele vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Por isso que ele está falando, vocês ficam jejuando por causa dos seus próprios interesses, como muitos hoje estão fazendo por causa dessa hora no Brasil. Infelizmente, só querem livramento. Não querem cair debaixo de uma escravidão, mas não querem servir a Deus, não servem a Deus, vivem uma vida de qualquer jeito. Misericórdia. Versículo 3, vou ler de novo. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não nos leva em contas? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e de cinza? Chamarias tu isto a jejum e dia aceitável do Senhor? Ficar com uma falsa humilhação, uma falsa humildade e chorando porque sabe que vai levar ferro? Com licença e com todo respeito. Versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se os vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, sem impedimento, sem demora. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guardará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, até mesmo no deserto. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Misericórdia, meu Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável.
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, nós queremos cura ou fugir de um tratamento de Deus? Se nós fugirmos de um tratamento de Deus, nós jamais seremos curados. E se nós não somos curados, nós não vamos nos dar bem em lugar nenhum, em igreja nenhuma, em ministério nenhum, nem no mundo, nem na presença de Deus. Se nós não somos curados, se nós não somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, as nossas vestiduras não são lavadas, nós não vamos herdar o reino dos céus. Quando nós aplicamos isso na nossa vida, a nossa cura vem rápida. Rápida. Que o outro fique doente e morra na sua enfermidade, mas que eu seja curado, porque eu quero a cura do Senhor em mim. E porque eu quero ser curado e quero a cura do Senhor em mim, ninguém, nada vai me impedir de servir a Deus na sua seara que é grande e que os trabalhadores são poucos. Ninguém, nem você, nem ninguém, nem o diabo, nem ninguém. Vocês estão entendendo? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que sejamos tratados para sermos curados. E não fujamos para continuarmos doentes, problemáticos, difíceis de nos relacionar como família, com os irmãos, com a igreja, no trabalho, com todo mundo, com os filhos, com o marido, com a esposa, seja lá com quem for, com o pastor, com a pastora. Que Deus nos cure. Que Deus nos cure. Que Deus trate de cada um de nós. Porque se Ele não tratar e não nos curar, nós não seremos salvos. Nós estaremos enganando a nós mesmos. Porque aquele que sabe, conhece, ouve, mas não pratica, a sua casa vai cair. É esse. A tempestade virá. A tempestade vem para quem construiu a sua casa na rocha e para quem construiu a sua casa na areia. Quando nós construímos a nossa casa no que eu acho, no que eu penso, eu não estou construindo no Evangelho. Então eu estou construindo na areia. E a casa vai cair. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, de todos nós. Agora, a decisão é sua. Faça da sua vida o que você acha que é melhor para você e para sua família. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.